Programa de hoje eu vou falar com você sobre o maior erro que eu já cometi como leitor de quadrinhos e, logicamente, eu vou falar isso com você porque você não cometa o mesmo erro que eu cometi e que isso me arrancou alguns bons anos de diversão com o universo de quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs, nosso assunto os quadrinhos. Vamos lá, já se inscreve aqui no canal e vamos lá pro assunto, vamos direto ao papo que interessa aqui. É o seguinte... Eu comecei a ler quadrinhos por volta dos 16, 17 anos e eu comecei a ter contato com os quadrinhos através, especialmente de leituras que eu fazia na biblioteca da minha cidade, contato com pessoas que também liam quadrinhos. O que eu fui sacando com o tempo, e aqui que tá meu erro, olha só que interessante, é que a maior parte das pessoas que colecionam quadrinhos, em algum momento elas começam a fechar a porta. Não entendeu? Deixa eu explicar. É mais ou menos assim, a galera fala assim, ó, eu quero ler quadrinho de super-herói, aí começa a ler quadrinho de super-herói, aí chega uma hora que começa a ver uma certa repetição das tramas, porque é natural, né, você não tem, a criatividade não é uma coisa infinita, né, e aí a pessoa começa meio que se fechar num certo nicho ali, fechadinho dentro do universo de super-heróis. A mesma coisa acontece com quem só lê Bonelli, a mesma coisa acontece com quem só lê mangá. O mangá shonen, por exemplo, um mangá shonen de lutinha. Uma hora ele parece que não tá expandindo mais o seu conhecimento sobre quadrinhos. Quem tá fora do universo de quadrinhos, quem tá começando a ler quadrinhos agora, também tem uma visão muito pequena, porque não conhece tantos quadrinhos, tem uma visão mais estreita do universo de quadrinhos. Aí é que tá o erro que eu cometi. Eu comecei a ler quadrinhos pelo universo de super-heróis, ler mais, assim, colecionar mesmo, ler de verdade com o universo de super-heróis. Aí eu fui lendo. Aí, em determinado momento, alguém me recomendou que eu lesse lá coisas como Ronin, não é quadrinho de super-herói, mas foi feito pelo Frank Miller. O Frank Miller tinha feito a fase Demolidor, o Frank Miller tinha feito Cavaleiro das Trevas. Então eu li o Ronin, eu li o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, né? Ah, o Alan Moore, maior escritor de quadrinhos de todos os tempos, o Alan Moore e tal. E eu fui lendo coisas do Alan Moore e tal, até que eu li o Watchmen. E quando eu li o Watchmen, não foi nessa edição ainda não, né? Foi numa edição que me emprestaram, quando aqui do Brasil publicou em 12 partes. Eu peguei aquelas 12 partes emprestadas de um amigo, e eu li o Watchmen, e aí foi o erro que aconteceu. E nós estamos falando de uma época em que a internet só engatinhava ainda, tá? Mas aqui vem o erro. Eu li aquilo e eu realmente acreditei nisso. Eu acreditei que eu tinha lido o que havia de melhor no universo de quadrinhos. Mais ou menos assim, eu tinha entendido assim, cara, eu já li Ronin, eu já li Cavaleiro das Trevas, nem tinha lido. Não, Cavaleiro das Trevas já tinha lido Ronin, já tinha lido Cavaleiro das Trevas, já tinha lido V de Vingança, já tinha lido Morte do Superman, Queda do Morcego, e li o Watchmen. Pô, já li o que há de melhor no universo de quadrinhos. Sabe o que é bizarro? Eu vou voltar a falar de mim mesmo, né? Mas só pra você ter uma ideia, é impressionante o número de pessoas que pensam exatamente assim. É uma questão de mentalidade mais fechada mesmo. Muitas pessoas acham que o universo de quadrinhos se resume a isso, cara. E aí eu recebo muitos comentários, pessoas falando comigo assim, pô, Charles, mas hoje não tem mais quadrinho bom, né? Provavelmente porque você está pensando quadrinhos, talvez se você pensa isso, você está pensando quadrinhos numa determinada época ou de um determinado nicho. E isso, acredita em mim, é um erro. É um erro. Eu preciso te dizer isso. Isso é um erro. Eu cometi esse erro. Tanto que parei de ler quadrinhos. Eu fiquei uma fase da minha vida sem ler quadrinhos, porque afinal de contas já tinha lido o que havia de melhor. É uma questão de visão, dimensão. Eu vou até lembrar uma coisa aqui pra quem gosta de anime. Eu me lembro quando eu assisti Dragon Ball, olha que interessante, Dragon Ball Z, quando o Vegeta vira Super Saiyajin e tal, e ele vai enfrentar os androides, lembra dessa fase aí? Ele vai enfrentar os androides, aí em determinado momento ele não consegue confrontar os androides mais fortes, e aí ele vai para um lugar distante e ele fica olhando pro nada, assim. Aí o Goku vai atrás dele, e eu acho que é o Trunks que tá com ele, fala assim, mas por que o Vegeta, meu pai tá ali faz 3 dias? Ele fala, ele tá lá porque ele tá tentando enxergar além do Super Saiyajin. Fazendo a brincadeira aqui, às vezes a gente começa a ler quadrinhos e a gente acha que o limite dos quadrinhos estão aqui, quando você precisa tentar enxergar mais longe. E foi isso que eu fiz em determinado momento. Eu fui entendendo. Quando eu fui entendendo melhor sobre isso? Eu fui entendendo melhor sobre isso quando eu comecei a ler livros sobre quadrinhos e eu fui descobrindo que tinha muito mais coisa a respeito do universo de quadrinhos para se conhecer. Quadrinhos de terror, quadrinhos Bonelli que eu conhecia pouquíssimo, mangás que eu conhecia pouquíssimo.
um universo muito vasto. Hoje, lendo quadrinhos aí há quase 20 anos, colecionando quadrinhos, hoje a minha visão já é completamente diferente. A minha visão é que realmente o universo de quadrinhos ele é gigantesco, ele é imenso, de coisas muito legais, divertidas, interessantes e que eu quero conhecer cada vez mais essas dimensões. Foi quando eu entendi isso, lendo sobre a história das histórias em quadrinhos, livros teóricos sobre quadrinhos, lendo mais quadrinhos, foi conforme eu fui lendo mais quadrinhos que eu fui descobrindo que tinha muitas coisas para se descobrir ainda, foi quando eu criei a comunidade BBHQs. Eu não sei se você já ouviu falar da comunidade BBHQs, mas ela foi criada como espaço exatamente para pessoas que querem conhecer mais sobre quadrinhos. Exatamente pessoas, independentemente se já estão começando a colecionar agora, ler quadrinhos agora, ou pessoas que já leem quadrinhos há muito tempo, descobrir que mesmo dentro do nicho que você lê, eu gosto demais de ler quadrinhos de super-heróis. Gente, os quadrinhos de super-heróis, a galera pensa quadrinhos de super-heróis a partir dos anos 80 pra frente. Batman, Piada Mortal, Cavaleiro das Trevas, Asilo Arkham, Batman no 1. Anos 80 pra frente. Só que o Batman é um personagem com 80 anos. Quando começar a sair quando essa fase dos anos 80 ali do Batman começou a sair, né? O Batman tinha 50 anos pra trás. E as pessoas falam assim, não, mas é a melhor fase do Batman. Mas como que você sabe? Você leu os anos anteriores? Tem muitos equívocos aí. E as pessoas deixam de apreciar muitas vezes grandes obras dos quadrinhos, se divertir muito com os quadrinhos, conhecer muito mais sobre os quadrinhos, porque se fecham nesses pequenos becos, né, quadrinísticos. Aí eu criei a comunidade BBHQs exatamente pra gente trocar essa ideia, pra gente falar sobre o assunto e tal. E eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que é a comunidade BBHQs, se funciona, se é pra você, se não é. Tem gente que acha que é só pra quem conhece muito de quadrinho, tem gente que acha que... Eu sei lá como é que as pessoas estão pensando na comunidade BBHQs, mas pra resolver esse problema eu resolvi fazer uma coisa, tá? Próximo dia 4, dia 5 de julho, segunda e terça-feira, vai ter um evento especial para as pessoas que querem conhecer a comunidade BBHQs. Se você tá sentindo que tá meio travadão, assim, tipo, não conheço tantos quadrinhos, eu queria conhecer mais, eu queria saber mais sobre a história das histórias em quadrinhos, eu queria conversar mais sobre quadrinhos para ampliar meu conhecimento, ou mesmo que você tá começando a ler quadrinhos agora. Você quer entender melhor como funciona cronologias dentro do universo de super-heróis, né? Quais são os quadrinhos talvez mais recomendados para você? Enfim, você quer conhecer mais de quadrinhos, independentemente se você já é um leitor ou leitora muito experiente ou está começando agora, eu quero convidar você para esse evento, tá? Esse evento especial vai acontecer dia 4 e dia 5 de julho e ele vai acontecer de forma exclusiva para quem estiver no grupo de WhatsApp que está aqui na descrição. Então, o primeiro link aqui no grupo na descrição, primeiro link na descrição é o grupo de WhatsApp. É um grupo silencioso, tá? Ali somente mensagens relacionadas a esse evento mesmo que vai acontecer, onde você vai ter a oportunidade de saber exatamente, detalhadamente, conhecer profundamente a comunidade BBHQs e quem sabe você vai chegar a uma conclusão que você quer fazer parte da comunidade ou não, talvez você não queira fazer parte da comunidade, mas o fato é que se você quiser realmente conhecer e saber do que se trata com mais detalhes, tirar suas dúvidas a respeito da comunidade BBHQs, tá aqui primeiro link na descrição. Clica aí, entra nesse grupo e a gente se vê no dia 4, dia 5. Não, por aqui eu vou continuar produzindo conteúdo, mas eu vou ver no dia 4 e no dia 5 nesse evento especial pra gente conversar sobre a comunidade BBHQs. Fechou? Tamo junto até o fim dos tempos. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.